E o candidato da oposição, Roberto Melo, já definiu e confirmou de maneira extraoficial qual que vai ser a sua comissão do departamento de futebol para a próxima temporada. No vídeo hoje eu quero te contar toda essa situação de quais que vai ser os profissionais que vão estar com Roberto Melo caso ele seja eleito. Também quero te falar sobre o jogo de hoje, o Inter que enfrenta a equipe do Palmeiras, jogo que seria importante para o Internacional, mas tem aquele misto de ter aquela possibilidade do Inter entregar o jogo devido ao fato do Grêmio estar concorrendo com o Palmeiras na briga pelo título do Campeonato Brasileiro. E também quero te trazer mais informações também sobre uma decisão que o Alessandro Barcelos tomou, mas tudo eu quero te contar isso no vídeo de hoje, mas antes roda a vinheta. Bom dia, Colorado! Sejam muito bem-vindos aqui com novas informações sobre o Internacional. E só antes de a gente começar esse vídeo, não esquece já de deixar aquele teu gostei, te inscrever no canal, ativar o sininho de notificações, que também é muito importante. Além disso, primeiro link na descrição, Ativo Ultra é o melhor estimulante para você que quer ter uma melhora na performance entre quatro paredes. Uma cápsula dura mais de 4 dias e é para homens de todas as idades. Então não perde tempo, clica no primeiro link na descrição e compre agora mesmo Ativo Ultra com uma entrega totalmente sigilosa, tá bom? Vamos começando então aqui com as informações do Internacional. Eu quero começar realmente para falar sobre essa partida contra o Palmeiras que acontece na Arena Barueri. O Palmeiras que ainda briga pelo título do Campeonato Brasileiro, tem 59 pontos, mesmo número de pontos que o Grêmio, só que tem uma vitória menos e por isso hoje está atrás do co-irmão. O irmão joga amanhã contra a equipe do Corinthians e uma vitória hoje do Palmeiras poderia, caso amanhã o Grêmio empate ou perca para o Corinthians, poderia fazer o Palmeiras assumir a liderança do Campeonato Brasileiro. Óbvio que isso não vai ser fácil, porque o Grêmio vai jogar na Arena, o Corinthians é um time que está muito mal nessa temporada e até por isso eu acho que o Grêmio vai vencer o jogo. Mas o Inter tem aquele misto de opções. Primeiro, o Inter precisa resolver a sua situação no Campeonato Brasileiro. O Inter é um time que está com 43 pontos, está na 12ª colocação no Campeonato Brasileiro. O 17º colocado tem 37 pontos, ou seja, está a 6 pontos do Inter. E ainda não tem aquela situação resolvida. O Inter não resolveu a sua situação ainda dentro do Campeonato Brasileiro e precisa resolver essa situação. Mas também tem esse outro lado que o Inter, se entregar, se perder para o Grêmio, o Inter, por exemplo, coloca o Palmeiras ali numa situação um pouco mais tranquila. Mas sobre o time, tá? O time não vai ter nenhum jogador poupado. O time realmente vai com o que tem de melhor. Vai ser o Rocher, Fabrício Bustos, Vitão Mercado. E aí na lateral esquerda a presença do Nico Hernandes, no lugar do Dalbert. Meio de campo com o Johnny Arantes, Patrick Maurício Wanderson, na frente Ener Valencia. Essa deve ser a tendência de escalação que o técnico Eduardo Cudê deve mandar a campo, tá bom? Outra coisa que eu quero te falar também é sobre a decisão que o Alessandro Barcelos tomou, tá? Ele deu ontem uma entrevista pro Flow Esporte Clube, que é um podcast do centro do país, tá? E dentro dessa entrevista de 2 horas, vou até deixar o link aqui na descrição para quem queira acompanhar. Óbvio que também, obviamente, faz parte, acho que, de uma entrevista que ele fez já com certo cunho eleitoral. Ele ali falou sobre diversas coisas, falou sobre a dívida do Inter, que a dívida do Inter até 2017, ela tinha ali cerca de 390 milhões que o Inter devia. Depois de 2017 até 2020, o Inter já devia 607 milhões. E ele disse que se continuasse nessa regra, nesses 3 anos que ele teve, e aí ele colocou o fato do Inter não ter feito grandes investimentos nisso. Se o Inter tivesse continuado nessa projeção, hoje o Inter estaria, por exemplo, com uma dívida de 900 milhões, numa situação extremamente complicada e até tendo, por exemplo, que virar SAF. Ele disse que conseguiu estancar essa situação. A dívida do Inter, ela aumentou, só que ela diminuiu ao mesmo tempo, porque as dívidas a curto prazo foram quitadas e aumentaram só as dívidas a longo prazo. Só que as dívidas a longo prazo, com juros menores, ficam uma situação um pouco melhor e o Inter tem um fluxo de caixa melhor. E além disso, o Inter vai ter agora a adesão da Liga Forte Futebol, né? Os 222 milhões de reais que o Inter vai ter, vai conseguir também quitar parte desses valores que são importantes. E ele disse que agora, para essa próxima temporada, ele usou exatamente essa frase, que é: a partir de agora começa um novo ciclo dentro do Inter. Porque é um ciclo que o Inter vai ter capacidade de investimento pela primeira vez em muitos anos. Que com esse dinheiro da Liga Forte, com a venda do Johnny, com algumas outras coisas que o Inter vai fazer, cota televisiva, enfim, e querendo ou não, estancamento dessas dívidas, o Inter vai primeiramente conseguir iniciar o projeto do CT de Guaíba, que é um sonho antigo já, porque o Inter paga hoje para estar em Alvorada 500 mil por mês, só para estar em Alvorada, o aluguel, né, já que o CT de Alvorada não é do Internacional, e a ideia é ter um CT de Guaíba para, primeiro, não precisar pagar mais esse aluguel absurdo, e segundo, por mais que o Inter vá gastar ali, o CT de Guaíba vai
gerar, né, vai ser um gasto ali, algo em torno de 20, 30 milhões para o Inter, né, para estar ali todas as categorias que vão estar presentes, mas, por exemplo, só a venda do Johnny já conseguia tranquilamente pagar o City de Guaíba para o Inter conseguir fazer muitas novas promessas no futuro. Eu quero te falar também sobre o candidato Roberto Melo, tá? Porque o candidato Roberto Melo, ele tem uma característica muito importante, tá? E tu pode falar se é boa ou se é ruim, que é um cara que ele traz algumas informações já em primeira mão, de maneira extraoficial, tá? E a gente já sabe quais que vai ser os componentes do departamento de futebol do Roberto Melo. Ele vai trabalhar com um departamento um pouco diferente do Alessandro Barcelos. O Melo acredita que ele precisa de um diretor executivo super poderoso, aquele cara assim mais renomado dentro do mercado de transferências. O Alessandro Barcelos já acredita mais ali com o gerente de futebol, mais com o Magrão ajudando nas contratações, né? O Magrão que fazia isso nos Estados Unidos, então o Alessandro Barcelos gosta de dar, e fez isso na janela da metade do ano, deu certo, o Inter fez boas contratações na metade da temporada, que é dar um poder maior para o Magrão conseguir gerir, por exemplo, essas contratações. O Roberto Melo já acredita um pouco diferente. E por isso que o diretor executivo que o Melo está tentando, em negociações avançadas, seria o Alexandre Matos, que hoje é diretor executivo do Atlético Paranaense, já foi diretor executivo do Atlético Mineiro, se eu não me engano, do Cruzeiro, do Palmeiras, ficou um bom tempo sendo diretor executivo do Palmeiras, seria o nome que ele gostaria. Mas além disso, ele também teria um gerente esportivo e um coordenador técnico. O coordenador técnico do Roberto Melo seria o D'Alessandro, né, que é um cara que, inclusive, ele, quando era vice-presidente de futebol, o D'Alessandro era jogador dele. Hoje, o coordenador técnico do Inter também é, por exemplo, o Magrão, que faz essa espécie também de elo entre o vestiário e a direção. Mas, além do coordenador técnico, também teria um gerente esportivo, que seria Abel Braga, que hoje está no Vasco da Gama. Né? Tanto o D'Alessandro quanto o Abel Braga hoje estão na segunda parte da tabela. Né? O Vasco está na 15ª colocação do Campeonato Brasileiro e a equipe do Cruzeiro está na 17ª colocação do Campeonato Brasileiro. Vai ressaltar que esses dois times estão com um jogo a menos, só que o jogo que eles estão a menos é contra eles mesmos. Né? Um jogo de Cruzeiro e Vasco, que era para acontecer nesse meio de semana no Mineirão, teve show, enfim, foi remarcado para a data FIFA. Mas esse seria o departamento de futebol do Roberto Melo, que teria como treinador inicial, a ideia seria a manutenção por parte de Eduardo Cudê. Porém, a informação que eu tenho é que o Eduardo Cudê só fica se ser Alessandro Barcelos reeleito. Se o Roberto Melo se eleger, o Eduardo Cudê não deve permanecer para a próxima temporada, e a tendência até mesmo é que ele vá para a equipe do River Plate da Argentina, que vai disputar uma Libertadores, ele é ídolo lá na River Plate, então é uma tendência, tá bom? Só fica se Alessandro Barcelos for eleito, tá bom? Então, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Inclusive, falando sobre outros técnicos que o Roberto Melo gostaria, o plano A dele, caso o Cudê saísse, seria Odair Hellmann, e o plano B seria Jorge Sampaoli. Seriam nomes que o Roberto Melo gosta, Odair Hellmann e Jorge Sampaoli, tá bom? Então, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Volto logo mais essas informações. Valeu, falou e foi!